que é o anexo imenso, que são das tabelas, tá? Então, para ficar bem claro que tudo aquilo vai ser suprimido exatamente por conta da sistematização. A gente está adotando uma forma mais dinâmica, mais fácil, inclusive para quem trabalha no dia a dia da gestão da aprovação de projeto, que vai estar com tudo sistematizado de acordo com aquelas áreas de preservação e, efetivamente, com as unidades de preservação. Isso é só para entender o conceito. E eu queria fazer os esclarecimentos, que, inclusive, por conta de algumas questões que a deputada falou, que são importantes entender. A gente está citando algumas coisas dentro, principalmente dos artigos iniciais do PPCub, porque eles têm a ver com a área de envoltório. Então, por exemplo, expansão de aeronáutica na área de envoltório, e que faz parte da política pública nossa de habitação. Tá? Questão dos Bernardo Sayão, interessante falar. Bernardo Sayão, na verdade, não é de propriedade da Terracap, é de propriedade da SPU, da União, e que está concedida através de um arrendamento à rede ferrovia, a Ferrovia Centro-Atlântica. Então, assim, existe inclusive algumas negociações com o Infância, que, se eu não me engano, na tentativa de recuperação de algumas coisas do terminal lá. Tá? Então, a gente cita essa informação. Eu só quero fazer um esclarecimento, vamos você, por favor, para ficar claro, que a ferrovia não tem faixa de domínio. A ferrovia tem faixa de servidão. O domínio continua ou do DF ou da União, de quem desapropriou. Exato. Então vamos explicar aqui. O que acontece com a ferrovia? A ferrovia tem uma característica específica que chama faixa de servidão da ferrovia. Naquele caso específico, a ferrovia do Distrito Federal, a faixa de servidão dela é de 25 metros, tá? Para cada um dos lados. E no caso específico, essa faixa de servidão, a propriedade não é da FCA, mas ainda é da União. Tá legal? Acho que é do DF. Não, parte dela é da União, tá? São duas situações lá, né? Aí a Terracap tá aqui falando que em alguns casos é dela mesmo. Tá? Então, só chamando a atenção que algumas coisas o SPU está tratando. A Vila Cauí é a mesma coisa. A Vila Cauí não faz parte de uma ação que vai estar dentro da questão da regularização, e a gente cita porque tem que citar, porque está dentro da área de envoltório. Mas alguma coisa que eu esqueci? Qual a situação da Vila Cauí? Expansão da Vila Cauí? Essa eu não conheço. Não, mas a Não, é porque aí, deputada, tem duas coisas. Uma é aquilo que a gente trata dentro da poligonal tombada, que é essencialmente o que consta dentro do plano de preservação. Quando a gente fala da área que envolve a poligonal tombada, ou seja, o entorno da poligonal tombada, o que o plano faz é emitir diretrizes para que a lei de uso e ocupação incorpore no seu processo de feitura. Sim, então, mas o Magela falou que a SAN, o setor de abastecimento e armazenagem de rocha, não estava na área tombada. No entanto, vocês estão estabelecendo parâmetros para isso. Não, nós estamos estabelecendo indicativos de parâmetros que são diretrizes que deverão ser discutidas na lei de uso e ocupação. Ô, Rafael, eu posso explicar? Só um pouquinho, Lídia, por gentileza. Então, o que acontece é, dentro da área de preservação da área tombada, você vai estabelecer todo o regramento, com índice, com tudo isso. É porque não está nesse texto, o texto que imprimiram para a senhora, na realidade, teriam que impresso esse texto e mais os anexos, né, que são as planilhas onde estão estabelecidas os índices urbanísticos, que nós temos aqui, ó, que são os anexos. Né? Então, aqui estão estabelecidos quais são os índices e quais são as atividades permitidas em cada uma das planilhas de parâmetros urbanísticos. Então, a perspectiva é, dentro das áreas que estão estabelecidas dentro do tombamento, o regramento sai a partir do projeto de lei, e na área de entorno, né, naquelas áreas que a Lídia apresentou aqui, que são as áreas que envolvem, né, a poligonal tombada, você estabelece diretrizes que deverão ser incorporadas na lei de uso e ocupação do solo. É lógico que é uma linguagem técnica que, quando do envio à Câmara Legislativa, nós vamos tratar de traduzir de maneira muito explícita o que cada um dos artigos da lei acaba lidando, assim como fizemos com a atualização do PPOT, para que fique claro aquilo que está sendo tratado no escopo da lei. Lídia, por favor. Só complementando essa dúvida manifestada pela deputada,
por que que nós trouxemos para o corpo do texto da lei parâmetros para o setor de armazenagem e abastecimento e o setor de oficinas norte? Porque hoje estes setores integram a região administrativa plano piloto. Não estão na área tombada, esses setores estão fora da linha do tombamento, mas integram a região administrativa plano piloto. Tá? Então, o PPCUB, ele é para a zona urbana do conjunto tombado e para toda a RA1. Se nós não trouxéssemos os parâmetros desses setores hoje para dentro do corpo da lei, eles ficariam sem parâmetros. Por quê? Porque eles não são AP. Eles não são AP. O que as planilhas, elas só são... elas estão regradas. As planilhas são para as áreas de preservação internas à poligonal tombada. Então, a lei de uso-ocupação do solo, a LOAS, vai ter que incorporar esses parâmetros que estão no corpo do texto do PPCUB para esses dois setores, sim. É o setor de armazenagem e abastecimento, SOF Norte, e o setor de múltiplas atividades Norte, que é o viveiro da Nova CAP ali, tá? Então, senão elas ficariam no limbo sem parâmetros. Só um esclarecimento que eu acho que precisa ficar claro para a deputada, é que o plano de preservação, ele é uma lei de uso e ocupação do solo da área tombada. Então, como ele sistematiza toda essa legislação, essa normatização e atualiza essa norma, ele, como é que se fala? Revoga as NGBs, etc. e tal. Lídia, pode... Não, é isso que eu estava explicando ainda agora, deputado. O que nós estamos fazendo? No processo de avaliação da poligonal tombada, até por exigência daquilo que a Unesco já colocava no documento de tombamento e na própria legislação de tombamento federal e distrital, né, se estabelecia a necessidade de ter diretrizes para a área que envolve a poligonal tombada, porque, como eu disse, o que foi tombado é a perspectiva do projeto urbanístico com os índices que estão colocados e com o skyline que existe. Então, na medida que, mesmo fora da poligonal tombada, você não estabelece um regramento que garanta que os princípios do tombamento serão respeitados, você pode ter no horizonte da cidade, daqui a pouco, uma volumetria indesejável para aquela localidade. Então, essa é a perspectiva, inclusive colocando a necessidade que a lei de uso e ocupação possa rever alguns parâmetros que foram estipulados por alguns PLs. Né? Então, por exemplo, nós tivemos há bem pouco tempo debate em torno dos estudos de impacto de vizinhança no Guará, né? Tanto da Avenida do Contorno quanto do SMAS, né? Que foram aprovados pela Secretaria depois de mais de 1 ano e meio de debate, estudos e avaliação do Conselho de Planejamento Urbano. Então, a perspectiva é que nós possamos estabelecer esses parâmetros para a área de entorno, a fim de preservar a poligonal tombada da mesma maneira. Então, nesse sentido, o que o plano faz é emitir diretrizes para a lei de uso e ocupação. Então, no processo, que já está em curso também, quero dizer para a senhora que nosso calendário é fazer a audiência pública final da lei de uso e ocupação no dia 1º de setembro. Então, nesse processo de feitura, nós já estamos considerando aquilo que o plano de preservação está colocando como diretriz para a lei de uso e ocupação. Rejane e Lídia, para poder finalizar os esclarecimentos. Não em torno desse tema, mas dos outros que... Eu posso esclarecer aqui a colocação feita pelo Fernando Lopes com relação à expansão do Sudoeste nas quadras 500. Já fizemos isso nas outras reuniões, mas faço questão de repetir novamente o que foi explicado. Quando ele apresenta esse mapa do site, que informa as áreas do Brasília Revisitada, nós já temos esse esclarecimento as outras vezes e vamos repetir. Essa planta é uma planta ilustrativa das manchas de ocupação do Brasília Revisitada, né? De maneira nenhuma aquilo foi para uma
macular ou dar um entendimento equivocado, como o Fernando, pelo menos, aventa quando ele mostra esses dois mapas. Aquela planta do Diário Oficial também é uma planta de manchas do Brasília Revisitada, é uma planta de manchas. Quando o setor sudoeste foi elaborado, foi definido a poligonal do setor sudoeste e definido o modelo de parcelamento do setor sudoeste, que está devidamente registrado em cartório. Se vocês pegarem o MDE 147/88, portanto, antes do tombamento de Brasília, antes da inscrição de Brasília e do seu tombamento, já definiu uma área ali no setor sudoeste de parcelamento futuro. Então, o MDE já traz que aquela área seria uma área de parcelamento futuro. Então, o que foi estabelecido posteriormente foram as diretrizes para este parcelamento futuro, que o PPCUB agora está recepcionando esse parcelamento devidamente respaldado desde 88 no MDE 147. Era isso que eu tinha a esclarecer. A nossa perspectiva, Fernando, não é estabelecer o debate novamente. Essa é uma questão que já foi debatida amplamente nas 3 audiências públicas. Você já colocou a perspectiva da associação, a gente respeita, né, e enfim, os técnicos da secretaria já colocaram um posicionamento, enfim. Gostaria então que a gente pudesse esclarecer o restante das questões para poder partir para o encerramento. É a questão que a Rose do Carmo levantou em relação à reforma de edifícios, de blocos residenciais das superquadras. A gente fez uma proposta na minuta de lei, que é qualquer supressão na escala gregária, qualquer supressão de edifício ou alteração de fachada tem que passar, a partir de agora, pela DIP e pelo Conselho de Planejamento. Isso porque está havendo supressão de edifícios, são característicos de uma época, estão sendo demolidos na área central, está havendo alteração de fachada de edifícios que são marcos importantes na arquitetura da cidade. A gente pode pensar, talvez, de expandir isso para as quadras residenciais, especialmente. Isso porque também eu tive uma briga gigante no meu prédio, que descaracteriza, pega aqueles edifícios da Rabelo, que são edifícios super espojados, bem bonitinhos, de 35 anos atrás, e viram um banheiro ao contrário. Enfim, podemos pensar nessa hipótese, né, que facilitaria e não descaracterizaria todos os edifícios. É uma possibilidade, passando pela Câmara Técnica. Né? Bem, então, em considerando que todas as questões foram aqui respondidas, aquelas que ainda não encontraram um processo de pactuação, nós vamos mais uma vez tentar fazer um esforço coletivo enquanto secretaria. Espero que aqueles e aquelas que têm contribuído nesse processo até agora continuem fazendo. Nosso calendário agora, nosso cronograma, é fazer um processo de revisão final da lei, naquilo que nós temos proposto como projeto de lei complementar, aguardar a votação da minuta de decisão estabelecida pelo Conselho do Patrimônio Mundial da Unesco, para que nós possamos também incorporar ao conteúdo do plano de preservação aquilo que for relevante e essencial do que venha da decisão do Comitê do Patrimônio Mundial, para que no mais tardar no início do próximo semestre legislativo nós possamos encaminhar para a Câmara Legislativa, logicamente com todas as explicações
e com o maior desembaraço possível o projeto de lei complementar. Quero aqui, mais uma vez, registrar, né, a perspectiva da Secretaria, a perspectiva do Governo do Distrito Federal, que é de pautar os seus projetos e os seus programas pela ampla participação social. É lógico que participação social nem sempre pressupõe concordância de todas as partes, ou concordância, né, de 100% do conjunto da população com aquilo que o governo tem proposto, né? Senão, não necessariamente precisaríamos ter um projeto de lei para poder regrar todos. Nós nos entenderíamos por telepatia e saberíamos o que deveríamos fazer, né? Então, o processo de pactuação social pressupõe, ao mesmo tempo, né, o desprendimento de entender que nem sempre teremos 100% daquilo que achamos que deveríamos ter, e quero aqui dar o testemunho que a área técnica da Secretaria não está saindo com 100% do que achava que deveria constar do plano de preservação, né? Não se enganem, né? Os debates com o conjunto dos técnicos da Secretaria também acalorado, né? Há opiniões divergentes sobre aquilo que nós pactuamos ao longo desse 1 ano e meio, né, que tomamos à frente da gestão da Secretaria, né? Então, é um processo de pactuação que pressupôs também que o governo pudesse fazer algumas concessões naquilo que estava propondo dentro do projeto de lei, né? Então, nessa perspectiva de participação democrática, de concertação, de ampliar os espaços de diálogo, né? E, sobretudo, nós entendermos quais são os limites e quais são os potenciais daquilo que a gente tem discutido, é que eu quero agradecer a cada um e a cada uma que se dispôs, nesse período de discussão do plano de preservação, a estar auxiliando o governo, a estar ampliando, né, no sentido não estrito, mas lato da palavra, a democracia participativa na nossa cidade, né? Então, quero mais uma vez agradecer a cada um e a cada uma de vocês que se dispôs em mais um sábado estar aqui conosco, né, em mais um sábado está contribuindo para que nós possamos efetivamente estabelecer um plano de preservação que leve em consideração aquilo que foi pensado para que Brasília fosse hoje considerada, né, uma cidade do patrimônio mundial, mas não só o seu desenho urbanístico, mas os valores que fundaram essa cidade, né, e também uma perspectiva de desenvolvimento, né? Nós somos moradores de uma jovem cidade, tendo em vista as outras que estão escritas hoje no patrimônio mundial, e temos a responsabilidade de conseguir coligar a devida preservação da cidade com o processo de desenvolvimento que ela ainda sofre hoje. Então, com esse agradecimento, quero declarar encerrada essa audiência pública. Meu muito obrigado e uma boa tarde a todos e todas. Eu queria saber se a CETAB vai disponibilizar para a gente conhecer como que ficou na redação final, antes de discutir com o NES, levar para a Câmara. Isso vai ser feito? Da mesma maneira como nós temos feito, tudo disponibilizado. Sendo assim, em nome do Governo do Distrito Federal e da CETAB, agradecendo mais uma vez a presença de todos e uma boa tarde. Nós vamos falar pelo NES, se Deus quiser.